Bom dia, meus irmãos. Eu falei que ia passar uma parte do estudo para vocês, que quando Jesus, após ser ressuscitado, quando ele apareceu aos seus discípulos e falando essas coisas, no capítulo 24 do livro de Lucas, e no versículo 36 fala assim: E falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio dos seus discípulos e disse: Paz seja com todos. E eles, espantados e atemorizados, pensando que viam algum espírito. Ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe esse pensamento em vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui Jesus apareceu da forma que ele era antes de ser crucificado. Ele apareceu aos seus discípulos. Mas aqui ainda não era o plano da salvação, mas a esperança em que continuasse em Jerusalém, porque ele disse assim aos seus discípulos, em seu nome, que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O Deus de Israel, Jerusalém, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse: Ficai em Jerusalém até que eu volte, para que do alto vos sejais revestido de poder. E essas coisas foi testemunha, eis que vos envio promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aqui ele disse em Atos: Mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amados, nesse estudo a gente aprende que nós precisamos ficar em Jerusalém. Ore por Israel, porque é a cidade santa. Não podemos nem jurar por Israel, nós devemos orar, interceder pela cidade santa. Nesse ensinamento nós aprendemos que Jesus ele tem uma grande preocupação. A cidade santa, Jerusalém, os judeus rejeitaram a palavra, mas a cidade de Jerusalém, no dia que ela for destruída, Jesus vai voltar. E ele vai trazer a nova Jerusalém que desce dos céus. Muitas pessoas não entendem o propósito de Deus. Se você é Israel de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Às vezes, irmãos, as pessoas têm uma dificuldade de conhecer a Deus, porque para conhecer a Deus você tem que conhecer a sua origem. E você é descendente do povo de Israel. Você é descendente do povo de Abraão. Você é o seu Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor sempre se preocupou com os pobres, com os sofredores dessa cidade. Nós precisamos levantar um clamor por Israel. Aqui, quando eu termino o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê aqui muitas coisas que o Senhor falou sobre isso. Eu quero passar para vocês esse ensinamento, para que vocês tenham saúde e entendam qual é a sua origem. Quando você está orando por Israel, a palavra nos ensina. Em Romanos no capítulo 10 fala assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e por sua salvação. Ficai em Jerusalém até que o Senhor volte, para que do alto vos sejais revestido de poder. O Espírito Santo visitou os discípulos quando eles estavam assentados, esperando a promessa da descida do Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo desde o dia que você começou a orar por Israel, desde o dia que você começou a conhecer o Deus de Israel, o Senhor que veio para buscar e salvar um povo que havia se perdido. Graças a Deus os judeus rejeitaram para que o Evangelho chegasse até nós, porque se todos recebessem o Evangelho, nós não precisaríamos ficar aqui falando a mesma coisa em todo o tempo. Se eles rejeitaram, é para que chegasse até nós, porque ele disse: Mas recebeis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que substitui você de não estar em Israel é você receber o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Irmão, depois eu vou falar sobre os dons do Espírito Santo. Nada a ver com o que muitas pessoas pregam hoje. Há muitos dons,
mas o Espírito é o mesmo. Tem pessoas que acham que você não tem o Espírito Santo até porque você não fala em línguas. Isso está completamente errado, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Receber dons e virtudes do Espírito Santo é pregar o Evangelho e proclamar a salvação. Ficar em Jerusalém até que eu volte para que do alto você sejais revestido de poder. Amanhã eu falarei sobre a descida do Espírito Santo e por qual motivo que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. A verdade, irmãos, você foi chamado para pregar o Evangelho. Entenda isso. Há muitas coisas que eu preciso passar, mas o tempo é agora. A hora é agora. Ficar em Jerusalém até que o Senhor volte, para que do alto você seja revestido de poder. E quando ele dizia isso, ele foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Amados irmãos, vamos cuidar das coisas de Deus. Ele deixou no nosso coração uma história que nós precisamos reforçá-la em oração. Nós precisamos conhecer a nossa origem para nós saber onde está Deus na nossa vida. Ficar em Jerusalém até que o Senhor volta para que do alto você sejais revestido de poder. Amanhã eu falarei sobre a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, para que vós entende claramente o que quer dizer o Pentecoste. Deus abençoe todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém.